Olá, querido povo de Deus. Hoje, nessa meditação, nessa devocional, queremos meditar no texto de João 6 e com o tema que reação temos diante da palavra. E entendemos que muitos têm ouvido a palavra de Deus nesses dias porque ela tem sido pregada em abundância nos meios de comunicação, de uma maneira geral, difunde a palavra de Deus com muita intensidade, graças a Deus por isso. Porém, nós que temos ouvido ou de qualquer forma, presencialmente num culto ou virtualmente pela internet, nós sempre temos uma atitude a ser tomada. E quando Jesus, ele no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 52, ele começa um discurso muito duro, ele já vem com um discurso, uma parte muito dura daquele discurso, quando ele fala que o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, falando para as pessoas que o ouviam, que eles teriam que se alimentar da carne e do sangue dele. Então, muitos religiosos judeus ouviam aquele discurso além dos discípulos e tantos outros discípulos, além dos 12 seguidores do Senhor Jesus, que aprendiam com o Senhor Jesus, se escandalizaram com aquele discurso, com aquela pregação, se ofenderam, porque Jesus falava algo que ia contra todos os princípios deles, espirituais e até humanos. Jesus aparentemente estava falando de canibalismo, de comer carne humana, estava falando de beber sangue humano, sangue que já era algo que nem de animal os religiosos, os judeus comiam ou bebiam, e Jesus fala exatamente disso, mas eles não entenderam. E aí a palavra de Deus diz que por não entender e se sentirem ofendidos por um discurso, então aquelas pessoas começam a abandonar, virar as costas, deixar o Senhor Jesus, e diz o texto que muitos discípulos deixaram o Senhor Jesus, abandonaram ao Senhor Jesus, perderam a fé, né, por causa de Jesus. E Jesus então dirige aos discípulos mais próximos, se dirige aos 12 discípulos e pergunta: e vocês também vão embora por causa da palavra que eu ministrei? Então Pedro toma frente e fala pelos demais discípulos, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A atitude dos discípulos não foi de abandonar, mas foi de crer ainda mais no Senhor Jesus, mesmo sem momentaneamente entender aquelas palavras ditas por Senhor Jesus. Eles sabiam, eles queriam que logo eles entenderiam aquilo, que aquele momento, mesmo não entendendo a palavra, era momento de reter aquela palavra e aguardar o tempo certo. E aí lá na frente, então eles vieram a entender, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que eles teriam um alimento espiritual, um alimento da fé, algo que realmente uma conquista muito grande, muito mais apenas do que os ensinos que Jesus transmitia humanamente para eles, mas a obra de Jesus era algo que geraria fé, e eles entenderiam que no interior dele eles teriam um poder, um alimento muito grande, algo que os alimentaria, que os fortaleceria, que daria vigor a eles para enfrentar esta vida e todas as adversidades, cheios da vida de Jesus, porque Jesus então morreria a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Isso ele entregou por nós, e espiritualmente nós somos alimentados por essa realidade, e Satanás e a morte e o pecado foi tudo derrotado por Cristo Jesus. Então a pergunta que eu faço é: qual a tua reação diante da palavra? Você tem ouvido em abundância, e você diante da palavra, mesmo quando não entende, mesmo quando fere as suas crenças, a sua religião, fere até aquilo que você pensa intelectualmente, humanamente, você mesmo assim tem crido nas palavras de vidas do Senhor Jesus e tem se aproximado, se apegado a Jesus, mesmo não entendendo alguns discursos, algumas pregações?
nós precisamos tomar a decisão de sempre crer do Senhor Jesus, de nos enchermos desse poder, o poder da sua palavra, que nos enche de fé, e nos aproximarmos dele e recebermos a vida e vida em abundância. Para onde iremos nós, mesmo quando as palavras são duras, se são as mesmas palavras que ofendem a muitos e que distanciam muitos, que faz com que tantos outros recebam vida e vida em abundância. Mesmo quando não entender, não se ofenda, se apegue ao Senhor Jesus e encha-se dessa vida, dessas palavras que trazem vida eterna. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.